Nós vamos falar mais sobre o ambiente político agora com Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes, espectadores. Bom, mais uma polêmica aí colocada pelo presidente Bolsonaro, mas Paulo, eu queria falar com você do ambiente geral em relação à tramitação de várias matérias. A gente tem visto muita instabilidade de mercado financeiro por conta da demora na trava, na dificuldade aí de entendimento em torno de matérias que hoje são muito relevantes para políticas que o governo pretende implementar, como o Auxílio Brasil. Né? A gente vê dificuldades de avanço aí com a reforma do imposto de renda, a PEC dos precatórios teve ontem o parecer do relator, que também teve uma repercussão negativa, e o governo não está conseguindo fechar o que ele precisa para o orçamento de 2022. Como é que você vê essa condição política? Eu queria lembrar que nessa semana, com uma votação elevada, a Câmara autorizou a convocação do ministro Paulo Guedes para explicar a questão da offshore. É legal, a gente já falou a respeito sobre disso, é a contextualização política, né, e talvez uma falta aí de adesão às políticas de Paulo Guedes, não é? Denise, bom, ainda bem que você não me pediu para comentar aí a polêmica do absorvente, porque eu realmente não sei o que falar a respeito disso. Agora, sobre todos esses problemas econômicos, eles não são de agora, né? Eles remontam ali dos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. O presidente foi eleito por uma maioria, com um discurso liberal. Esperava-se que ele usasse esse capital político ali logo depois das eleições para implementar aí, algumas medidas liberalizantes, né, que tornassem a economia do Brasil mais dinâmica. Só que no meio do caminho havia uma oposição frenética, histriônica muitas vezes, uma oposição que engessou esse lado, essas medidas todas que o governo poderia tomar, medidas que seriam assim, teriam de ser mais agressivas, né, no trato ali também com o legislativo e o judiciário. E a verdade é que o tempo passou, surgiu uma pandemia e o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes acabaram desperdiçando o timing mesmo, né? E esse capital político. Resultado: a gente está aí há um ano das eleições e, Denise, eu não gosto muito de soar desesperançado ou pessimista, mas eu não acredito que nenhuma reforma mais substancial seja feita nos próximos meses, até porque a gente está aí perto das eleições e a gente sabe, né, que o Estado brasileiro, os nossos políticos e os nossos gestores também, eles não conseguem ter esse pensamento, eu não vou falar aqui nem de longo prazo, mas de médio prazo, pensar num legado para o país. E o que a gente está precisando hoje em dia é de reformas que deixem um legado para esse país. E são reformas que sempre têm um lado muito impopular. Então, com a aproximação das eleições, eu infelizmente não acredito que haja uma maturidade, né, uma mudança de mentalidade dos nossos gestores e políticos capazes de levar a cabo algumas reformas impopulares que são necessárias para o país. A verdade é que eles começam a pensar apenas nas eleições de 2022. E o problema é que a gente teve algumas propostas aí que dá a impressão que a equipe econômica tirou da cartola, né? Porque a gente tinha toda uma discussão em torno de reformas tributárias que já estavam em tramitação na Câmara e no Senado, tinham resistências, se questionava, por exemplo, o impacto que poderia ter no setor de serviços, na redistribuição aí da carga tributária com a fusão de vários tributos, ou a próprio Ministério propunha a fusão de PIS e COFINS, e de repente surgiu essa proposta de reforma tributária que a gente sabe que tem até argumentação de garantir uma faixa de isenção maior para a pessoa física, em termos práticos é mínimo, nem faria tanta diferença assim, são coisas de poucos reais que o contribuinte de menor renda deixaria de pagar, aqueles que pagam, né, que aumentaria a faixa de isenção, mas tem a taxação de lucros e dividendos, que seria para bancar o Auxílio Brasil. E por outro, tem esse lado, e depois precatórios, que vê essa história de um meteoro, se sabia que potencialmente poderia haver um aumento muito forte de despesas, tem muita coisa relacionada, inclusive as reformas, né, reforma trabalhista, reforma previdenciária, outras despesas, e não houve previsibilidade. Né, e agora se tenta fazer o Auxílio Brasil caber no teto, né, garantir fonte de receita, caber no teto, e atropelou aquele processo que vinha sendo discutido na Câmara e no Senado, né?
É curioso, né, que para fazer reformas tributárias que beneficiem mesmo o cidadão e que tornem aí esse sistema tributário maluco brasileiro é muito difícil, né? Mas aí eu fico com a impressão, como cidadão e contribuinte, que às vezes para aumentar alguns impostos basta ali boa vontade. Eu sei que tem toda uma questão legislativa, algumas coisas podem ser aumentadas aí por decreto, outras precisam de lei, mas, enfim, fica essa impressão de que para o Estado tirar dinheiro da gente é muito mais fácil do que para, de repente, o Estado se isentar de cobrar impostos da gente. Mas, Denise, a reforma que me preocupa mais, que seria a que teria efeitos de mais longo prazo, realmente é a reforma administrativa. E a cada dia que passa, eu tenho a impressão de que essa reforma ela não sai, e se ela sair, ela vai sair muito distante do ideal, justamente porque a gente está entrando no ano eleitoral. A gente sabe aí que o funcionalismo público, né, que seria o mais atingido diretamente por essa reforma administrativa, é uma força política muito grande. Nenhum deputado aí, nenhum gestor também quer se indispor com essa parcela da população. Então, essa reforma administrativa provavelmente vai ficar para a história, ou quem sabe aí para um segundo mandato de Bolsonaro, ou de quem entrar no lugar dele. Na verdade, a gente sabe que uma boa reforma administrativa você não faz com uma política de boa vizinhança, que é o que se tentou desde o começo. É evitar atritos com esses grupos que têm um lobby poderoso no Congresso, descontentar partes aí dos servidores públicos e de vários poderes. Então você vai excluindo, vai postergando as mudanças, vai adiando. Então fica um impacto de longo prazo, diluído ao longo do tempo, sem que se produza resultados efetivos agora, que a gente vive ainda uma situação bastante difícil em termos de finanças, de inchaço do Estado, né, de falta de eficiência mesmo, né? Reformas são impopulares, né? A gente lembra lá o Plano Real, que se mostrou muito bom e foi uma grande reforma. Na verdade, a gente não chama de reforma, a gente chama de Plano Real, mas também ele desagradou muita gente ali. Enfim, não é realmente, elas são impopulares, e o gestor e o político ele tem que ter esse horizonte de médio e longo prazo. Essa é uma escolha que a gente vai precisar fazer como sociedade em algum momento, né? Escolher gestores que passem a pensar, ter um horizonte não só de 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8 anos, mas ter um horizonte mais de longo prazo mesmo. Uma reforma administrativa, ela seria muito impopular, e ela contaria, inclusive, com uma oposição muito dura, né, muito ferrenha. A gente não pode esquecer que o judiciário ali ainda está, de certo modo, às turras com o governo federal. A gente sabe que esse clima, essa temperatura já baixou bastante, mas eu imagino que uma reforma administrativa consistente, ela seria judicializada aí ao extremo. Então, também tem que se pensar no papel que o judiciário enfrenta, o papel que o judiciário exerce nesses obstáculos, né, que a gente vê dia após dia colocados aí em todas as pautas econômicas que o governo, né, já são poucas as pautas econômicas que o governo decide encampar de verdade. E essas pautas ainda contam com esse obstáculo aí também do judiciário. E só uma coisa, Denise, que eu queria colocar também, é que assim, eu gostaria muito de ver o presidente Jair Bolsonaro, até já que assim, a gente não pode se abster, né, do fato de ano que vem a gente viver um ano eleitoral, mas eu gostaria de vê-lo com o mesmo entusiasmo, né, com aquele discurso aguerrido com que ele defende algumas pautas morais. Algumas delas, eu concordo com algumas delas, outras não, mas eu gostaria de ver esse mesmo entusiasmo, o presidente agora, nesse ano eleitoral, encampando algumas pautas econômicas. Só que aí também existe um certo perigo, que é o de ceder ao populismo fiscal, que eu imagino que seja uma tentação muito grande para candidatos aí em fim de mandato e tentando uma eleição, uma reeleição no que vem. Exatamente, uma das pautas que ele defende é a questão de mudança do ICMS, e a gente vê essa pauta sendo que meio atropelada agora pelo novo reajuste anunciado pela Petrobras. Mas é isso, Paulo Pozonoff, muito obrigada pela sua participação, bom feriado para você. Muito obrigado para você também, Denise, e para todo mundo. Até mais.